Acho que vai, vamos embora. Olha bem, a gente vai ver óxidos. Vê bem, pessoal, quando a gente se refere a óxido, óxido é uma função muito interessante. Por que tão interessante? Porque ela é muito variada. É uma das funções da química inorgânica. Eu tenho ácido, base, sais e óxidos. Então, quando eu me refiro a óxido, lembre-se sempre, é um composto binário, ou seja, ele tem apenas dois elementos e o oxigênio é um deles. Então, ele é um composto binário no qual o oxigênio é um deles. Então, olha que legal, pessoal. A gente tem aqui, ó, composto binário, que é aquele formado por dois elementos, no qual o oxigênio é um desses elementos. Então, você deve estar se perguntando assim: pô, Guga, quase todo mundo forma óxido, né? É verdade. Porque, vê, pessoal, quem é a ordem de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital, não é isso? Então, olha, somente o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, como somente o flúor é mais eletronegativo que ele, apenas o flúor não forma óxido. Todos os outros formam. E o flúor, quando se liga com oxigênio, é o que isso? Isso é um fluoreto. Mas por que não é óxido? Vou repetir. Para ser óxido, tem que ser binário e, além de ser binário, além de ter somente dois elementos, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, quando eu tiver F2O, O2F2, isso não é óxido, porque o flúor sendo mais eletronegativo, isso vai ser um fluoreto. Legal? Aí, olha bem, pessoal. Os óxidos podem ter natureza de base, óxido básico, de ácido, óxido ácido, neutro, óxido neutro, anfótero, que é tanto ser ácido como ser básico. Então, o que é que a gente tem? Uma diversidade enorme, uma função que dentro dela tem várias funções. Vê que interessante. Então, quando a gente se pega nisso aqui, olha, eu tenho aqui uma tendência. Tendência, faz um print. Eu tenho uma tendência a lhe garantir que família 1A e família 2A formam geralmente os óxidos básicos, tá? Aqui, olha, os elementos carbono, silício, nitrogênio, fósforo, enxofre, cloro, bromo e iodo formam óxidos com características ácidas, óxidos ácidos. E a turma aqui do meio, ó, cromo, manganês, zinco, aí você vai ter o quê, ó? Cromo e manganês, que são os elementos das famílias de transição, lembra? Os metais de transição, formando óxido ácido, e zinco, alumínio, estanho e chumbo, formando óxido anfótero. Anf, duplicidade, tem característica ácida e característica básica. Então, vê bem, a gente pode dividir os óxidos em dois grupos moleculares, que são os covalentes, né? Onde o oxigênio está ligado ao não metal, e aí você tem SO3, CO2, N2O5, tem vários, né? E tem os óxidos iônicos, onde o oxigênio está ligado a um metal, onde o oxigênio está ligado a um metal. Aí você vai ter Na2O, CaO, F2O3, Al2O3 e por aí vai. Então, pessoal, óxidos moleculares, oxigênio ligado a não metais, óxidos iônicos, oxigênio ligados aos metais. Gustavo, por quê? Tu pode repetir isso? Posso. Molecular é quando ele tem ligação covalente. Ligação covalente ocorre entre não metais. E óxidos iônicos, logicamente, quando ele tem o quê? Ligação iônica, oxigênio ligado a um metal. Certo, pessoal? Aí a gente vem para cá, ó. Primeiro óxido, óxido básico. Gustavo, o que é um óxido básico? Óxido básico é aquele óxido que reage com a água, formando, pessoal, uma base. Então, o óxido básico, ele se comporta como quem? Como uma base, certo? O óxido básico, ele se comporta como uma base. Gustavo, e o óxido básico? Ele geralmente é formado pela família 1A e 2A, que tu falasse, né? Exatamente, ó. São os óxidos da família 1A
e da família 2A, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Lembra, pessoal? Então, quem são os elementos da família 1A e 2A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Da 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, quando eu pego óxido de cálcio, reage com água, dá hidróxido de cálcio. E o mesmo óxido básico reage com ácido, formando quem? Sal e água. Entendeu qual é a pegada? Vem cá. Vê bem. Quando eu me refiro a óxido básico, eu estou me referindo, pessoal, a uma estrutura que tem características de uma base. Então, quando eu estou me referindo a um óxido básico, eu estou me referindo a uma estrutura que é como se ele fosse uma base na água. Então, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o quadro para você. Veja, se eu chegar para você e botar aqui Na2O, por que óxido básico? Oxigênio com um elemento da família 1A. Aí eu reajo ele com água. Quando eu reajo ele com água, ele vai dar NaOH. Tá vendo tu? Então, o óxido básico, ele tem características de uma base. Quando eu reajo ele com água, ele forma uma linda e maravilhosa base. Gustavo, faz outro aí pra gente. Faço aqui, ó. MgO mais água vai dar o quê? MgOH2. Olha aí, formou uma base. Agora, pessoal, presta ainda atenção aqui. Eu tenho aqui agora um óxido básico. Olha legal, reagindo com um ácido. É como se eu tivesse uma base reagindo com um ácido. Aí vai dar o quê? Vai dar sal e vai liberar água. Então eu vou ter aqui, ó, MgO, óxido de magnésio, com ácido sulfúrico. Comporta-se como se fosse uma base, ó. Mais, mais, menos. Só é, ó, MgSO4 mais H2O. Tá vendo você? É tranquilo, é direto. Então, óxido básico se comporta como se fosse uma base. Então, olha, pessoal, voltando aqui para a gente pode dizer que os óxidos básicos são óxidos formados por metais da família 1A e 2A. Então, o NOx é a carga, quem é da família 1A é mais 1, quem é da família 2A é mais 2. Então, a gente já sabe bem direitinho. Olha aqui, Gustavo, e na prática? Eu quero na prática, eu quero saber como é que isso pode vir numa prova. Pode vir assim, ó. Pessoal, já ouviu falar de calagem? Exatamente, ó. O calcário neutraliza CaCO3, né? Neutraliza a acidez representada por H+, e alumínio, deixando o cálcio e o magnésio no lugar dos cátions de caráter ácido. Então aqui, ó, você tem uma neutralização, onde vai sobrar o quê, pessoal? Onde vai sobrar uma estrutura que vai ter a natureza básica, neutralizando, por exemplo, um solo ácido, tá? E os óxidos ácidos, Gustavo? Veja, se o óxido básico reage com água formando base, o óxido ácido vai reagir com água formando quem? Exatamente, formando ácido. Então aqui, ó, SO3 mais água, H2SO4. E se for um óxido ácido com base, produz o quê? Sal e água. Como eles são formados por enxofre, cloro, a carga deles, eles são de famílias 5A, 6A, não é? Então, são formados por metais de alto NOx, de alta carga.
Então, pessoal, olha aqui, vê que interessante. Vamos imaginar, a gente tem aí casos de vulcão entrando em erupção, né? Isso é um grande problema, não só a questão da lava, né, que destrói a região, tal, pode matar pessoas próximas, como também o enxofre que ele libera, né? Então ele libera dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, que é um óxido ácido, né, que é o SO2, reage com a água, formando quem? Formando um ácido. Então, pessoal, a gente hoje em dia tem chuva ácida, tem aquecimento global, e tudo isso vai ser, em parte, fortemente influenciado por óxidos ácidos. Então, vê aqui, a gente colocou aqui um slidezinho que é bem legal. Ó. Você já se perguntou alguma vez sobre o que acontece com todo o CO2 que geramos? Vê, pessoal, as emissões totais de CO2 na atmosfera, 45%, quase a metade desse CO2, tá? Emitido, fica na atmosfera, causando o que se chama de efeito estufa, que vai levar ao aquecimento global, tá bom? 30% são absorvidos por bosques, solos ou áreas florestais. Por isso que você imaginar, não é? O que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia brasileira, esse desmatamento sem tamanho, isso aí vai fazer com que se tenha menos absorção de CO2 e mais liberação de CO2 para a atmosfera. E 25, ele é absorvido pelos oceanos. Então, quando você tem um excesso de CO2, o que é que acontece? Os oceanos também absorvem, e aí você vai ter, por exemplo, os corais, o recife de corais sendo destruídos. Aí vê bem, pessoal, com esse CO2 emitido, que é o gás carbônico, que é um óxido ácido, a gente tem o quê? A gente tem, pessoal, um aumento gradativo da temperatura da Terra. Isso vai levar ao quê? O CO2, pessoal, quando você aumenta a temperatura da Terra, você vai começar a destruir as calotas polares. Todo mundo está vendo isso, né? E aí você está vendo também grandes picos que eram cheios de neve, cada vez com menos neves. Então vai ter desertificação, vai ter aumento dos oceanos, não é? Porque o gelo vai derreter, vai aumentar o volume dos oceanos. E aí você vai ter só mais problemas. Então, o CO2, ele é um óxido ácido, mas ele causa o quê? Ele causa efeito global, efeito estufa global. Gustavo, ele causa também chuva ácida? Deixa eu te mostrar aqui. Vê, pessoal. O CO2, ele forma um ácido, tá? Que é um ácido muito fraco, que é o H2. Só aqui, ó. Aí vai formar o quê? H2CO3, que é um ácido instável, tá? É um ácido muito fraco, ácido carbônico, ele volta a quebrar, dando CO2 e água, tá? Então ele não é responsável por chuva ácida, mas existem outros óxidos responsáveis pela chuva ácida. Queres ver? Por exemplo, o enxofre. Pessoal, olha para cá, SO3 reage com água, aí esse sim, ó, forma o H2SO4. Isso aqui é uma chuva que vai chover ácido sulfúrico. A pensar assim, então a pessoa não mata o pessoal, não. Veja, pessoal, causa problemas sérios, né? Porque você vai ter ele muito diluído. Mas mesmo assim, crianças e velhos têm problemas respiratórios, problemas na pele. Quanto mais novo ou mais velho o organismo, maior o problema. N2O5 reage com água, dá 2HNO3, que é o ácido nítrico. Então, isso tudo sim é uma chuva ácida. Porque deixa eu te explicar uma coisa: toda chuva tem caráter ácido. Toda chuva. Mas eu só considero ela ácida se o pH dela for menor do que 5,4. O pH dela tem que ser bem menor, tá? Tem que ser menor que 5,4. Para que a gente diga assim: opa, essa chuva é realmente uma chuva ácida. Então, olha aqui: o enxofre reage com O2 dando SO2, SO2 reage com água dando H2SO3. Aí, olha bem: o SO3 reage com água formando H2SO4. O ar com nitrogênio, ó, vê o nitrogênio com oxigênio dá NO2, NO2 com água dá NO2 e NO3, ácido nitroso e ácido nítrico. Aí, pessoal, é chuva ácida mesmo.
Aí destrói plantação, polui o solo, polui fontes de água, corrói construção, monumentos. É um problema sério, né? Aqui tem as pirâmides, né, para a gente lembrar, mas também tem o Coliseu, tá? Tem as igrejas. Poxa, é uma devastação séria à frente dos prédios. Outros óxidos que a gente precisa lembrar são os óxidos neutros ou indiferentes. Que óxidos são esses? Os óxidos neutros ou indiferentes são óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Então quer dizer que ele não reage com ninguém? Não, não falei isso não. Eu falei que eles não reagem com água, com ácido ou com base. Então, por exemplo, temos três, ó, CO, NO e N2O. O CO, ele é altamente tóxico. Ele é muito tóxico, muito. Ele se prende à hemoglobina. Vou falar dele daqui a pouco. O NO, ele é o organismo, no organismo humano, ele produz, tá? Esse óxido de forma natural, tá? Ele é importante para a transmissão do impulso nervoso, mas nada em excesso vai servir. E o N2O, o monóxido de nitrogênio, ele é chamado gás do riso, tá? É interessante isso, né? Ah, então é bom porque a gente cheira ele e fica alegre. Não, se tem, tá? Se tem uma relação na musculatura que lembra o sorriso, mas a pessoa está tendo um ataque mesmo, tá? É muito ruim. E o CO, pessoal, ele prende na hemoglobina. Então, o monóxido de carbono, ele prende na hemoglobina, aí a pessoa começa a sentir dor de cabeça, náusea, falta de dificuldade respiratória, e aí a pessoa entra em colapso, perdendo a consciência e depois morre, porque ele envenena a pessoa, né? Porque ele prende na hemoglobina de forma estável, e aí a hemoglobina não consegue carregar o O2. Então, pessoal, o monóxido de carbono é perigoso, tá? CO. Outro bem importante são os óxidos anfóteros. Anfi quer dizer o quê? Duplicidade. Ele tanto tem caráter ácido como caráter básico. Então, se ele reagir com ácido, ele funciona como se fosse um óxido básico. Se ele reagir com base, ele funciona como se fosse um óxido ácido. E se reagir com ácido, funciona como se fosse um óxido básico. Então, Gustavo, tem que decorar esses, os mais importantes, né? A L2O3, NO e a S2O3. Infelizmente, a gente ainda precisa decorar algumas coisinhas. Então, aqui, ó, óxido anfótero com ácido, dá sal e água. Óxido anfótero com base, também dá sal e água. Por quê? Porque ele aqui se comportou como se fosse uma base, e com a base ele se comportou como se fosse um ácido. Então, a L2O3, anfótero, reagiu com base, formou um sal. Logo, ele se comportou como ácido. A L2O3 reagiu com ácido, formou um sal. Se reagiu com ácido e formou um sal, então ele se comportou agora como uma base. Não é interessante? Então, ele é anfi, duplo. Gustavo, e os óxidos duplos ou mistos? O que são esses? Óxidos duplos ou mistos são óxidos formados por dois outros óxidos. Por exemplo, o Fe3O4, ele é formado pela junção do óxido ferroso e o F2O3, que é o trióxido de ferro. Então, pessoal, tá anotando, né? Óxido é uma festa. Tem uma série de óxidos para a gente seguir. Olha que legal. A nomenclatura para óxidos moleculares. Óxido do nome do elemento. Então, a gente coloca aqui o prefixo, ó, mono, di, tri, tetra, etc. Então, para indicar o óxido. Como assim? Epitóxido de dicloro. Por que epitóxido? 7 oxigênios e 2 cloros. Ep de 7, dicloro de 2 cloros. Dióxido de carbono, ou gás carbônico. Já se for iônico, aí é uma baba. É só botar óxido metal. Aqui, ó, óxido de alumínio. Não precisa botar trióxido de alumínio, não. Se for iônico, não precisa. Aqui, ó, óxido de zinco, tá resolvido. Aqui, óxido de bário, tá resolvido. Óxido de potássio, tá resolvido. Então, se for iônico, basta colocar o nome do metal, tá? Se for iônico, basta colocar o nome do metal. Ficou forçado, não ficou legal não. E se tiver dois metais diferentes, como o ferro? Aí, ó, ferroso, o ferro 2, e aqui a carga dele é 3, óxido férrico ou óxido de ferro 3. Isso é mais raro, né, pessoal? E aqui, para terminar, a gente tem principais óxidos, ó. Óxido de cálcio, utilizado na correção do pH do solo, na calagem. Óxido de manganês, forma aço. Óxido de estanho, forma lata. Trióxido de ferro,
pigmento. Óxido de alumínio, óxido de fósforo, fabricação de alumínio. Ó, tá vendo? Essa tabela, pessoal, é fundamental, tá? Tira o print, tira o print. E peróxido. Pessoal, peróxido, o mais conhecido é a água oxigenada, tá? Os peróxidos, pessoal, é quando você tem o oxigênio com carga -1. Então, aqui, ó, hidrogênio é +1, 2 vezes 1 mais 2. Aqui, para dar -2, tem que ser oxigênio -1. Não é verdade? Então, peróxido é quando o oxigênio tem carga -1. O mais conhecido é a água oxigenada. A água oxigenada é um peróxido super importante, tá? Ele, por exemplo, é o único... Olha que onda, pessoal. Pessoal, vocês aí que estão aí. O peróxido de hidrogênio é o único peróxido que tem forma não iônica. Todos os outros peróxidos são iônicos. Guga, diz aí, eu não entendi bem esse papo aí que tu falasse de peróxido, não. Tu podia mostrar pra gente? Vou mostrar, venha. Vê, pessoal. Se eu chegar para você e perguntar a você aqui, ó, H2O2, por que isso é peróxido? Isso é peróxido porque eu tenho aqui, ó, o oxigênio perto do outro oxigênio. Peróxido, próximo. Mas a carga que eu falei está aqui, ó. Hidrogênio é +1 e oxigênio, ó, -1. Porque, ó, 2 vezes -1 menos 2, 2 vezes +1 mais 2. Então, aqui, ó, Na2O2, sódio é +1, aqui é -1. Tá? Então, nos peróxidos, para você identificar, o oxigênio tem NOx -1. Certinho até aí, tudo tranquilo. Então, ó, óxido foi a nossa pegada de hoje. Acho que deu para chegar bem nessa daí agora, não foi? Então, vamos lá.